Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Êxodo, capítulo 11. Moisés anuncia a 10ª praga. O Senhor Deus disse a Moisés: vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora diga ao israelita, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todos os povos consideraram Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: o Senhor Deus diz: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou animal. Assim, vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Moisés continuou: então todos esses seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei não vai dar atenção a você, para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou os israelitas sair do país. Êxodo, capítulo 12. A Páscoa. O Senhor Deus falou a Moisés e Arão no Egito, e ele disse: esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão junto, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco de sangue e o passarão batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte e queime o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue dos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, então passarei por vocês, sem parar, para que não seja destruído por essa praga. Comemorem esse dia com festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. A festa dos pães de asmo. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento de suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento desde o 1º até o 7º dia será expulso do meio do povo de Israel. No 1º dia e também no 7º, faça uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida.
comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente que passará de pais para filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde, no dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. A primeira Páscoa. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e o matem, porque todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Pegue um galho de isopo e molhe o sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. Que ninguém saia de sua casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali no batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-lo. Você e seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhe dera, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício de Páscoa em honra ao Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas do israelita e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharão e adorarão a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. A 10ª praga, a morte dos primeiros filhos dos egípcios. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei e os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama, e que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: saem daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país, vão embora, vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas, a cabras, o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com o israelita para que saísse do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado. E pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saem do Egito. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Era mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras, e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar a comida, nem de preparar a massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. A lei a respeito da Páscoa. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa, porém todo escravo comprado poderá comer dela, pois de ser
circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparado, não será tirado dali, e não quebre nenhum osso de animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiserem comemorar a Páscoa em honra ao Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos de sua família. Depois ele poderá tomar parte da comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para israelita nascido no país e para estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel.